Prontinho. Obrigado, pai. Esse argumento parece cômico às vezes até, mas ele carrega uma série de entendimentos errados sobre como que nossa espécie interage e como nossa espécie explora os animais ditos de consumo. Se a gente parar de comer animais, as vacas vão dominar o mundo. Mas será mesmo? Vitorinha, você pode falar mais baixinho? Esse é o 8º de uma série de 30 vídeos inspirados no trabalho do Earthling Ed. Se você quiser saber mais, checa a descrição. Se você quiser apoiar esse meu trabalho para me ajudar a continuar fazendo esses vídeos, apoia.se/veganovitor. Como eu disse, esse argumento parece simples e bem bobo, na verdade, de rebater, mas eu vou dar uma aprofundada, como sempre faço, e vou destrinchar ele aqui para a gente entender melhor de onde ele vem e por que ele não funciona. Bem, para entender por que existem tantos animais hoje no mundo, a gente tem que entender a questão da oferta e da procura. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, vivem mais bois do que pessoas. E esse desequilíbrio só existe por causa da enorme demanda por carne, uma demanda mundial pela carne. Eu acho que na ideia fantasiosa de algumas pessoas é como se esses animais estivessem ali se reproduzindo naturalmente e a gente come a carne deles para a gente controlar a população deles. O que acontece é justamente o contrário. Esses animais só existem nessas quantidades absurdas porque a gente come eles. A produção mundial de carne em 1961 era de aproximadamente 71 milhões de toneladas. Em 2018, esse número chegou a absurdos 341 milhões de toneladas. De 61 para cá, a população mundial um pouco mais do que duplicou. De 61 para cá, a produção mundial de carne quase quintuplicou. E é por causa dessa demanda cada vez maior pela carne que hoje existem tantos bois, porcos, camelos, vacas e muitas outras espécies de animais sendo criadas para atender as demandas e os caprichos de uma única espécie. Segundo a FAO, o número de animais mortos para consumo só em 2018 foi de 77 bilhões. E agora é hora de você pausar esse vídeo para você curtir e comentar aqui, porque se liga no trampo que eu tive para pegar essa informação. Eu tinha visto na Wikipédia que esse número era de 72 bilhões, um número animal de animais terrestres mortos. Só que eu não queria pegar a informação só da Wikipédia, eu queria ir na fonte. E eu vi que a fonte era o site da FAO. Eu entrei no site da FAO e eu percebi que era muito difícil, porque é bem complicado o jeito que eles colocam as informações lá para você pegar essas informações. E aí eu descobri um blog de um cara que ensinou a achar essas informações no site da FAO. Então eu entrei nesse blog, fiz lá meio que um tutorialzinho para achar essas informações, somei todos os números e cheguei aqui com esse resultado de 77 bilhões em 2018. Tudo isso para trazer esse dado bem mastigadinho, de uma fonte confiável, para vocês não terem que fazer esse trabalho chato. Então talvez eu mereça um like, um comentário, talvez até uma contribuição mensal no Apoia-se. E sei lá, né? Não custa nada fazer ali uma contribuição, a não ser que seja uma contribuição grande, aí vai custar muito. Se for uma pequena, custa pouco. Então, vai lá. Apoia.se/veganovitor. Continuando aqui com o vídeo. Então deu para entender aqui, eu acho que de uma forma bem clara, de que esse número absurdo desses animais, dessas espécies, só existem por causa da nossa altíssima demanda pela carne. Somos nós que inseminamos esses animais de maneira forçada para que nasçam cada vez mais e mais e mais galinhas, bois, porcos, principalmente frangos. E peixes, eu nem falei de peixes. Os animais marinhos são mortos entre 1 e 3 trilhões de animais marinhos. É difícil dizer quantos exatamente, porque eles são medidos em toneladas e não em unidades. Não se conta esses animais como indivíduos, mas com peso. Aliás, se a gente matasse seres humanos na mesma velocidade que a gente mata animais de outras espécies, usando aí um dado conservador de 1,5 trilhão de animais mortos por ano, a gente ia extinguir a humanidade em apenas 2 dias. Na verdade, um pouquinho menos de 2 dias, ali umas 40 e poucas horas. Sim, eu fiz essas contas. Então assim, só por isso já dá para perceber que esses animais não iam dominar o mundo. E mesmo que o consumo de carne caísse imediatamente, repentinamente, vamos supor que todo mundo parou de comer carne hoje. A gente, infelizmente, tem o aparato necessário para lidar com isso, da maneira que, na verdade, os Estados Unidos já estão lidando. Eles estão matando porcos e estão matando frangos também, porque com a pandemia atual, a demanda pela carne desses animais diminuiu. E como não é do interesse deles manter esses animais vivos, eles vão simplesmente matar todos esses animais e descartar eles, jogar no lixo. Bem, de qualquer forma, o mundo não vai virar vegano do dia pra noite. Mesmo que virasse, os fazendeiros iam simplesmente matar todos os animais e jogar as carcaças deles onde quer que fosse. E aí o argumento que se segue a esse, primeiro é uma preocupação que os animais vão dominar o mundo.
Segundo, é uma preocupação que essas espécies vão ser extintas se a gente parar de comer carne delas, né? E eu devo admitir aqui que, muito provavelmente, algumas dessas espécies seriam, sim, extintas. As vacas leiteiras, as galinhas poedeiras, os frangos. E eu vou dar um bom motivo para a gente prosseguir veganizando todo mundo, apesar de ser verdade que essas espécies serão extintas, muito provavelmente. O primeiro de todos, que eu acho que é o que faz mais sentido de falar aqui agora, a pecuária é a maior responsável, provavelmente, pela extinção de outras espécies. Tem um relatório da FAO que eu faço sempre questão de trazer de volta, porque esse relatório tem informações muito preciosas sobre Esse relatório tem informações muito preciosas sobre o impacto ambiental da pecuária. E nesse relatório tem uma tabela específica para falar só da perda de biodiversidade causada pela pecuária. Então, como você pode ver nessa tabela aqui, que eu estou colocando aqui agora, ele vai mexer no modem aqui, né, eu suponho. Vou pausar esse vídeo. Tive que parar aqui no meio, mas vamos lá. Como eu estava falando, nessa tabela desse relatório da FAO, tem aqui os vários pontos onde a pecuária contribui para a perda de biodiversidade no planeta. Sendo assim, se você está realmente preocupado com extinção de outras espécies, é melhor parar de comer animais, porque se extinguem muito mais espécies por causa da criação dos animais que a gente come do que se extinguiriam se a gente parasse de comer animais. O segundo motivo para a gente continuar promovendo o veganismo, apesar de saber que algumas dessas espécies muito provavelmente vão se extinguir, é que a maioria dessas espécies que a gente cria para comer são verdadeiras aberrações. Elas jamais existiriam na natureza se a gente não tivesse selecionado elas geneticamente. Vê o caso dos frangos, por exemplo. Eles crescem tão rápido que às vezes as pernas deles não conseguem sustentar o peso do corpo deles e acabam se quebrando. Eles têm muitos problemas do coração por causa disso também. As galinhas poedeiras, que antigamente colocavam entre 15 e 20 ovos por ano, hoje colocam mais de 300. As vacas leiteiras produzem uma quantidade de leite tão grande hoje em dia que se elas não tiverem esse leite tirado, elas vão ter problemas graves de saúde também. Para a maioria desses animais, estar vivo já envolve um sofrimento muito grande. Só para ter de exemplo, efeito de comparação assim, né? Se um ser humano crescesse no ritmo que um frango cresce, ele ia ter mais de 100 quilos com 2 meses de vida. Será que é justo a gente continuar reproduzindo essas espécies de maneira forçada ou artificial e a gente continuar colocando elas para viver essa vida de tortura só para a gente não sentir esse pequeno vazio que seria tipo, mas uma espécie aqui vai deixar de existir? Não é bizarro a gente selecionar esses animais para o corpo deles crescer de uma maneira tão bizarra que causa enorme dor e sofrimento para eles, e depois a gente justificar que a gente fez isso e justificar a perpetuação do consumo desses animais, dizendo que está preocupado com a extinção desse animal? Ficam aqui esses questionamentos. Então ficou claro aqui, eu acho, depois de toda essa conversa que a gente teve, que os animais não vão dominar o mundo. E assim, mesmo, vamos supor, se as vacas dominassem o mundo, eu acho que elas criariam um mundo muito melhor do que a gente jamais seria capaz de criar. Então, talvez, mesmo que fosse verdade que as vacas iam dominar o mundo, seria mais um motivo pra gente ser vegano, sabe? Obrigado por assistir mais esse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda demais. E continua assistindo essa playlist de 30 argumentos contra o veganismo, que ainda vão vir muitos mais. Se você quiser, você pode mandar esse vídeo específico para alguém que já usou esse argumento com você, ou você pode mandar essa playlist direto pra pessoa, que ela já vai vendo lá os primeiros argumentos, o que está de errado em tudo isso que a gente aprende sobre a nossa relação com outras espécies. Beleza? Então me aguarda aqui para o próximo vídeo na semana que vem. Beijo!